Se tem mais de 60 anos, há algo que faz todas as noites que pode aumentar silenciosamente o risco de um AVC sem dor, sem aviso, enquanto dorme. Sem dor no peito, sem fala arrastada, sem tonturas a alertá-lo, vai para a cama a sentir-se bem. E de manhã algo mudou. Acorda confuso, sem conseguir falar claramente ou não consegue levantar o braço. Um AVC silencioso, súbito e que altera a vida. Tudo por causa de algo tão simples como a forma como dorme. Como a doutora Karen Hiller, já vi isto vezes demais, e não por causa do tabaco, de uma má alimentação ou da falta de exercício, mas por hábitos de sono comuns que a maioria dos senhores acredita serem seguros. Não são. Hoje vou guiá-lo por 9 posições perigosas para dormir e rotinas noturnas que podem estar a aumentar o risco de AVC, hemorragias cerebrais ou picos de tensão arterial, especialmente nas horas silenciosas em que o seu cérebro é mais vulnerável. Se tem mais de 60 anos ou alguém que ama tem, este vídeo pode salvar uma vida, talvez a sua. Por isso, não desvie o olhar. Vamos começar. Antes de mergulharmos no tema, se ainda não subscreveu, recomendo que carregue nesse botão e ative o sino para nunca perder outra dica de saúde feita para si. Se gostar deste vídeo, escreva um nos comentários. Se não, escreva 0 para eu saber como posso fazer conteúdo melhor para si. 1. Dormir de costas, sem almofada, decúbito dorsal, cabeça ao nível. Parece inofensivo, até reconfortante. Deitar-se de costas à noite, braços ao lado do corpo, sem almofadas sob a cabeça. Para muitos adultos mais velhos, é um hábito com décadas. Alguns dizem que ajuda nas dores lombares, outros sentem que abre o peito, mas aqui está algo que quase ninguém lhe diz. Dormir completamente deitado, sem elevar a cabeça, pode aumentar silenciosamente o risco de AVC durante a noite e talvez nunca sinta que isso está a acontecer. Quando dorme totalmente plano, a sua cabeça fica ao mesmo nível do coração. Pode soar natural, mas fisiologicamente não é, especialmente em idosos. À medida que envelhecemos, os vasos do pescoço e do cérebro perdem flexibilidade. O sangue não flui com a mesma eficiência. As veias que devem drenar o sangue do cérebro passam a lutar contra a gravidade. Em vez de drenar de forma fluida, o sangue pode acumular-se, abrandar e até coagular, sobretudo de madrugada, quando a pressão arterial sobe naturalmente. E quando coágulos se formam durante o sono, não ficam quietos por muito tempo. Um pequeno coágulo num vaso estreitado, e as consequências podem ser devastadoras. Fala arrastada, queda de um lado da face, incapacidade permanente até morte. Quero falar-lhe de Leandro Nogueira, um mecânico reformado de 77 anos de Minas Gerais. Forte, independente, ainda consertava corta-relvas na garagem. Todas as noites deitava-se plano na cama, sem almofada, só o colchão e as mãos cruzadas no peito, um hábito dos tempos na Marinha do Brasil. Dizia que o ajudava a dormir profundamente. Uma manhã, a mulher, Maria, encontrou-o meio acordado, mas incapaz de falar. Os olhos estavam abertos, mas um lado do rosto caído. Não conseguia levantar o braço direito. No serviço de urgência, Ake mostrou um coágulo na artéria cerebral média esquerda, um tipo de AVC isquêmico, que acontece quando o sangue engrossa e coagula em vasos estreitados, muitas vezes durante o sono. As carótidas estavam rígidas, o sangue ficou estagnado demasiado tempo, tudo ligado à posição de dormir. Os médicos atuaram rápido para dissolver o coágulo, mas Leandro nunca voltou a ser o mesmo. A fala ficou mais lenta, usa um andarilho. E todas as noites, Maria coloca-o cuidadosamente numa almofada em cunha, algo que gostariam de ter sabido anos antes. O que a maioria não entende, que quando se deita plano, sobretudo com alterações vasculares da idade, a drenagem venosa do cérebro fica comprometida. Em linguagem simples, a canalização do cérebro abranda, e o sangue estagnado torna-se terreno fértil para coágulos. Some-se desidratação noturna natural e queda da saturação de oxigênio e tem a tempestade perfeita. Esta posição é especialmente perigosa para senhores com hipertensão, fibrilação atrial, apneia do sono,
história de doença das carótidas ou que tomam antihipertensores que baixam demasiado a pressão durante a noite. O ajuste mais seguro, elevação ligeira da cabeça, cerca de 30, ajuda a gravidade a favorecer o fluxo sanguíneo, reduz a pressão intracraniana e permite a oxigenação mais uniforme do cérebro. Mesmo uma ou duas almofadas de suporte podem fazer uma grande diferença. E escolha sempre uma almofada que apoie a curva natural do pescoço, não uma que empurre o queixo para a frente. Alguns pensam que isto é apenas conforto, não é? É fluxo sanguíneo para o órgão mais delicado do corpo. É proteger a sua independência, memória, capacidade de falar, andar, de ser você. Leandro disse-me com lágrimas nos olhos. Doubt. Karen Hiller. Se alguém me tivesse dito que dormir plano podia fazer isto, eu teria mudado anos atrás. Deixe-me ser essa pessoa para si hoje. Mas se isto já o preocupa, espere até saber o que acontece quando dorme de bruços, com o pescoço dobrado de forma errada, comprimindo as artérias que alimentam o cérebro. Se ainda está comigo e a achar útil, comente um para eu saber que está aí. Agora, avancemos para o ponto 2. 2. Dormir de bruços. Posição prona. Há um erro silencioso que muitos idosos cometem todas as noites. Parece confortável, familiar, inofensivo, dormir de barriga para baixo. Talvez tenha começado para aliviar dores nas costas. Talvez goste da pressão no peito, do casulo de segurança. Mas preciso dizer algo que talvez nunca tenha ouvido do seu médico de família. Dormir de bruços pode ser uma das posições mais perigosas para o seu cérebro. Em corpos jovens pode não causar grande mal, mas com a idade, a circulação abranda, as artérias endurecem e os níveis de oxigênio descem mais facilmente, sobretudo nas fases de sono profundo. Ao dormir de bruços, várias coisas perigosas começam a acontecer. O pescoço vira-se acentuadamente para um lado para poder respirar. Esta posição comprime as artérias vertebrais, que levam sangue rico em oxigênio para a parte posterior do cérebro, região que controla o equilíbrio, a coordenação e até a consciência. E não é só isso. Esta postura também pressiona as artérias carótidas, especialmente quando a cabeça afunda numa almofada ou colchão macio. O fluxo abranda, as veias que devem levar o sangue para fora do cérebro ficam dobradas. O sangue estagnado acumula-se, engrossa e em pessoas vulneráveis forma coágulos. Esses coágulos podem ficar quietos durante horas à espera do aumento matinal da pressão arterial, descolando-se e indo diretamente para o cérebro. Resultado: um AVC muitas vezes grande, por vezes fatal. Nunca esquecerei Estela Souza, 82 anos, professora primária reformada do Paraná. Veio ter comigo depois de uma experiência terrível. A filha encontrou-a de manhã, de bruços, fala enrolada e lado esquerdo sem força. Foi levada ao hospital. A imagem revelou um AVC isquêmico grande no cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação e equilíbrio. A causa não foi colesterol alto ou fibrilação atrial. As carótidas de Estela estavam estreitadas pela idade, e as horas a dormir de bruços, com o pescoço torcido, reduziram o fluxo o suficiente para permitir a formação de um coágulo. De manhã, o dano estava feito. Estela sobreviveu, mas já não conduz. Tem dificuldade em andar sem andarilho e repete sempre: eu não fazia ideia de que algo tão simples como a forma de dormir me podia quase tirar a vida. A ciência por trás disto, na posição prona, a rotação do pescoço pode diminuir em mais de 40% o fluxo na artéria vertebral, sobretudo se a almofada ou o colchão empurrarem a cabeça para trás. A compressão torácica reduz a expansão pulmonar, levando a baixa saturação de oxigênio, o que sobrecarrega coração e cérebro. A via aérea pode ficar parcialmente obstruída, aumentando a retenção de dióxido de carbono, o que altera ainda mais o fluxo cerebral e promove instabilidade vascular. Com a idade, não toleramos essas quedas de oxigênio como antes. Um adulto de 30 anos pode acordar ofegante e ajustar a posição. Aos 70 ou 80, a mesma queda pode passar despercebida, preparando silenciosamente um AVC noturno. Se ronca, tem apneia do sono ou toma sedativos, soníferos, dormir de bruços é ainda mais perigoso.
O corpo responde menos, a via aérea colapsa mais facilmente e a probabilidade de um AVC silencioso por falta de oxigênio aumenta. Se você ou alguém que ama tem este hábito, tente mudar para a lateral com uma almofada firme que mantenha a cabeça alinhada, ou, melhor ainda, durma ligeiramente elevado sobre o lado esquerdo para proteger a circulação do coração e do cérebro. Estas pequenas mudanças não são sobre conforto, são sobrevivência. O que parece acolhedor pode estar a exercer pressão mortal nas artérias que mantêm o cérebro vivo. E lembre-se, não é só como dorme, é onde a pressão se acumula enquanto dorme. Porque a seguir falaremos de um hábito que milhões de senhores têm, especialmente quem tem dor na anca ou no ombro, e que corta discretamente o fluxo sanguíneo, levando a AVC súbito durante a noite. E acontece no seu lado preferido. 3. Dormir com um cobertor pesado sobre a cabeça. Há um hábito íntimo que muitos levam para a velhice, confortante, quase infantil, feito sem pensar. Puxar o cobertor por cima da cabeça, talvez para bloquear o barulho de um parceiro que ronca ou de uma ventoinha. Talvez o quarto esteja frio ou demasiado claro. Ou, como muitos que cresceram em casas frias, encontramos paz nesse casulo de calor e silêncio. Mas para idosos, este pequeno hábito pode tornar-se mortal. Ao dormir com um cobertor pesado sobre a cabeça, não bloqueia apenas luz ou som, limita o ar. Ao longo da noite, os níveis de oxigênio caem nesse espaço minúsculo. O dióxido de carbono que exala acumula-se junto ao nariz e à boca, e aos 60, 70 ou 80, o cérebro não recupera como antes. Baixo oxigênio e alto dióxido de carbono durante o sono aumentam o risco de o sangue engrossar. Em cérebros vulneráveis, formam-se coágulos. Ricardo Silva, 81 anos. Carteiro aposentado e ex-chefe dos Correios em Goiás, sempre gostou de dormir às escuras. Dizia que puxava as cobertas sobre a cabeça desde criança. Às vezes, especialmente no inverno, a esposa brincava com isso, dizendo que parecia um casulo, mas ele sentia-se seguro, relaxado, e todas as noites puxava um edredom grosso por cima da cabeça e encolhia-se para dormir. Uma manhã, não se levantou. A esposa encontrou-o sonolento e pouco responsivo. Os níveis de oxigênio estavam perigosamente baixos. Ataque revelou um AVC silencioso nas primeiras horas da manhã. Um coágulo alojado num pequeno vaso profundo do cérebro, não por aterosclerose ou fibrilação atrial, mas por privação de oxigênio durante o sono. Somada ao espessamento do sangue pela idade, um dos fatores de risco dormir com o fluxo de ar restringido debaixo de um cobertor pesado. Durante o sono profundo, especialmente no REM, o cérebro precisa de oxigênio consistente. Ao reciclar o ar debaixo das cobertas, o oxigênio desce, o coração acelera para compensar e a pressão arterial oscila. Esses picos e vales pressionam vasos já frágeis. Some-se desidratação, circulação lenta e artérias endurecidas e cria-se o cenário perfeito para um coágulo. O mais assustador pode nunca saber que está a acontecer. Vai para a cama quente e seguro, mas o seu cérebro está a sufocar devagar. E quando o dano se manifesta, pode acordar diferente se acordar. Estudos mostram que até a hipóxia ligeira durante o sono aumenta significativamente o risco de AVC e declínio cognitivo em idosos. E isto não se aplica só a quem tem apneia diagnosticada. Qualquer pessoa cuja respiração seja perturbada pelo ambiente ou postura pode ser afetada. Se dorme com o cobertor sobre a cabeça, mesmo só no inverno, repense. Em vez disso, use uma máscara de sono para a luz e tampões para o som. Mantenha o quarto a uma temperatura confortável e invista em roupa de cama respirável e leve. Não é uma questão de conforto, é de proteção. Dar ao cérebro o oxigênio de que precisa para restaurar-se, reparar-se e sobreviver à noite. Ricardo agora dorme com uma almofada em cunha, luz suave e o cobertor dobrado abaixo dos ombros. Disse-me em voz baixa: nunca soube que algo que me fazia sentir tão seguro podia ser tão perigoso. E ele não está sozinho, porque o que não sabemos pode magoar-nos, sobretudo enquanto dormimos.
mas por mais perigoso que seja o cobertor sobre a cabeça, não se compara ao próximo hábito. Um que milhões de idosos usam para conforto e que pode estar a cortar o fluxo para o cérebro, começando pelo modo como apoia o braço debaixo da almofada. Se ainda está a achar isto útil, comente um para eu saber que está aqui. Vamos ao ponto 4. 4. Dormir sentado numa reclinável, frequente em quem tem dor nas costas. Para muitos idosos, dormir torna-se mais difícil com a idade não só adormecer, mas manter o sono sem dor. Articulações doridas, colunas rígidas, refluxo, falta de ar, tudo leva à mesma solução: a cadeira reclinável. Há quem abandone a cama, talvez seja o seu caso. Noite após noite, a reclinável vira a cama, cobertor macio, TV a zumbir. Inclinação no ponto parece seguro, mas o que parece seguro pode ser perigosamente silencioso. O corpo humano foi feito para descansar deitado, com sangue e oxigênio a fluir por igual. Ao dormir semi-sentado, digamos 4.560 OO, põe o sistema circulatório em desvantagem, principalmente na idade. A gravidade faz duas coisas: puxa o sangue para baixo, longe do cérebro, e comprime as veias grandes nas pernas e ancas. Resultado: estase nas pernas e risco muito maior de formar coágulos. Nos jovens não é tão perigoso. Depois dos 60 muda tudo. O sangue fica mais espesso, a desidratação, os vasos mais estreitos, o coração menos eficiente. O sangue lento e acumulado nas pernas pode formar coágulos pequenos, pegajosos, silenciosos, que podem subir durante a noite ou de madrugada. Basta alojar-se no cérebro e o dano está feito antes de acordar. Bárbara Almeida, 79 anos, florista reformada de Pernambuco, começou a dormir na reclinável depois de uma cirurgia à anca. Só até a dor passar, disse. Mas a dor ficou e a cadeira virou cama. De manhã acordava rígida. Um dia, a filha encontrou-a confusa, com a mão esquerda quase imóvel. Não sentiu nada sem aviso. A TC revelou um AVC lacunar pequeno, profundo, causado por um coágulo num vasinho do cérebro, sem grandes doenças cardíacas, sem FA. O que tinha era má circulação após anos a dormir sentada. As pernas inchavam, os tornozelos apertados, tonturas ao levantar da cadeira. Os sinais estavam lá, mas como muitos, nunca imaginou que uma reclinável pudesse tornar-se uma armadilha de AVC. Verdade médica: dormir sentado reduz a eficácia do barflexo, o sistema que regula a pressão arterial. Deitado, cérebro e coração comunicam melhor para equilibrar a pressão. Sentado, especialmente curvado ou torcido, esse reflexo enfraquece, levando à instabilidade da pressão, perigoso para idosos. Some-se medicação, desidratação, meias apertadas ou edema, e tem vários fatores de risco ao mesmo tempo, enquanto pensa que só está a dormir confortável. Se dorme numa reclinável ou adora cestas nessa cadeira, isto é um alerta. O sono não é só descanso, é posicionar o corpo para proteger o cérebro. Se precisa dormir elevado, use uma cama ajustável, estilo hospitalar, ou uma cunha firme, que eleve o tronco sem comprimir os membros inferiores, e mexa as pernas regularmente para ajudar a circulação. Bárbara voltou à cama, cabeça ligeiramente elevada e uma almofada corporal a apoiar a anca, diz muitas vezes. Achei que tornava as coisas mais fáceis. Não pensei que as tornava mais perigosas. Muita gente acha que o perigo está em mexer-se demais. Para os idosos, o perigo está muitas vezes em ficar imóvel na posição errada por tempo demais. E se acha que a reclinável corta o fluxo, espere para ver o que acontece quando dorme de lado preferido, com o braço preso debaixo da almofada. Parece natural, reconfortante, mas pode ser a posição mais prejudicial. 5. Dormir sobre o lado direito com o braço debaixo da almofada, a mais perigosa. Milhões encontram conforto nesta posição, especialmente os mais velhos. Deita-se sobre o lado direito, enfia o braço sob a almofada e adormece como sempre fez. Como a doutora Karen Hiller. Esta é a posição mais perigosa que vejo em senhores. Não por causar dor, mas porque restringe silenciosamente o fluxo para o cérebro noite após noite, aumentando o risco de AVC justo quando acredita estar mais seguro. Ao deitar-se sobre o lado direito, com o braço entalado sob a cabeça almofada,
Exerce pressão direta sobre artérias e veias maiores do pescoço e ombro, incluindo a carótida e a subclávia. São autoestradas do sangue para o cérebro. Comprimidas por horas, o fluxo abranda, o sangue acumula-se, as veias apertam, as artérias estreitam e, no silêncio do sono, o sangue engrossa e coagula. O coágulo pode ficar no lugar até de madrugada. Quando a pressão sobe com o nascer do dia, desprende-se, sobe e, em segundos, o cérebro fica sem oxigênio. Elísio Santos, 75 anos, ex-militar do Exército Brasileiro do Ceará, dormia sempre sobre o lado direito, braço debaixo da almofada, para sustentar o pescoço. Uma manhã, a esposa encontrou-o meio fora da cama, atordoado, sem mover a perna esquerda. A TC mostrou um AVC no hemisfério direito por coágulo na artéria cerebral média. Elísio não tinha colesterol alto, não era diabético, não fumava. De onde veio o coágulo? Ao rever hábitos, ficou claro. Pressão crônica no lado direito e anos a dormir sobre o braço comprometeram o fluxo. O ecodoppler mostrou o estreitamento da carótida. Ao reduzir o fluxo por horas todas as noites, formou-se um coágulo que atacou ao amanhecer. Elísio sobreviveu, mas a mobilidade reduziu-se. Usa uma órtese e faz fisioterapia. Disse-me: não fazia ideia de que a forma como eu dormia me podia trair, e não é só artéria. Esta posição comprime o plexo braquial, feixe de nervos do ombro para o braço. Com o peso do corpo, os nervos não adormecem apenas, enviam sinais de estresse ao cérebro e podem interromper o ciclo de sono sem se aperceber. Com o tempo, a má circulação e o estresse nervoso contribuem para microdanos vasculares silenciosos até romperem. Idosos são mais vulneráveis, vasos mais rígidos, sangue mais viscoso, recuperação mais lenta de restrições de fluxo, menor resiliência nervosa. Se dorme sobre o lado direito, com o braço debaixo da almofada, mude por conforto, mas por consequências que mudam a vida. Tente o lado esquerdo, cabeça ligeiramente elevada e braços à frente do corpo ou ao lado, nunca por baixo. Use uma almofada contornada para manter o pescoço alinhado e reduzir a pressão nos vasos. Uma pequena mudança pode proteger a sua independência, memória, a capacidade de abraçar a família, passear o cão, dizer o nome do neto. Pode sentir o dano a acontecer, mas o seu cérebro lembra-se e um dia o corpo reage. Se acha que dormir sobre o braço é arriscado, espere até falarmos do que acontece quando o corpo se mexe, sem parar a noite toda, e como a inquietação pode ser um aviso do seu cérebro antes do desastre. Vou mostrar o que isso significa. 6. Mudar de posição frequentemente, sono fragmentado, má qualidade. Há uma inquietação que se insinua com a idade e dificuldade em manter o sono, acordar várias vezes, virar-se de um lado para o outro. Pode culpar a idade, a artrite, as idas à casa de banho. Mas e se eu dissesse que este padrão pode ser um aviso do cérebro e, pior, um gatilho para AVC? Como a doutora Karen Hiller, neurologista, passei a ver o sono não só como recarga, mas como tempo crítico em que o cérebro restaura o fluxo, equilibra a pressão e limpa toxinas. Quando esse processo é interrompido repetidamente, sobretudo em idosos, as consequências podem ser devastadoras. Cada movimento brusco na cama rolar, ajustar a cabeça, mexer o pescoço altera temporariamente o fluxo para e do cérebro. Aos 30, pode não importar. Aos 70 ou 80, com artérias rígidas, veias estreitas e paredes frágeis, cada movimento pode criar períodos breves de hipoperfusão. Some-se pouca hidratação noturna, oxigênio baixo ou problemas